Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu sou amor, é só amor. Se conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar de que se ganhe e se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter por quem nos mata lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só amor, é só amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença com os corações gratos, porque o Senhor tem nos amado e o Senhor tem nos ensinado a amar. Clamamos pela Tua presença nessa reunião, que o Senhor encha os nossos corações com o Seu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão e que estejamos todos aqui num mesmo coração, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos lá então para continuar a nossa reunião, o nosso estudo acerca de Gálatas 5, né? A gente está estudando a questão do fruto do Espírito e partimos. Na primeira reunião a gente falou sobre o contexto todo do capítulo, que vem falando a respeito da liberdade para a qual o Senhor nos libertou. No segundo encontro, que foi semana passada, a gente falou sobre as obras da carne, né, que aparecem na sequência, e hoje a gente vai começar a entrar no assunto central, que é fruto do Espírito. Eu vou abrir aqui a tela, só um minutinho. Muito bem. Vamos lá. Vou fazer uma leitura que é da mesma passagem que a gente leu na semana passada, tá? E dando o contexto dela para a gente dar a sequência aqui.
O texto base nosso é Gálatas 5, dos versos 18 até o 26, se você quiser abrir aí na sua casa, fica à vontade também. Eu estou lendo aqui na NVT, tá bom? Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que lhes disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e seus desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, dando o contexto geral aqui, né? O texto todo está falando da oposição entre carne e espírito, né? Ele vai dizer que a lei é para a carne, né? E a liberdade é para o espírito, ali os versos 17 e 18. Ele também está traçando as obras da carne não como uma lista de proibições, né? Que seria um tipo de uma nova lei. Ele acabou de dizer que a lei é para a carne, né? Então, as obras da carne não são uma nova lei, mas uma lista de sintomas de alguém que está sendo guiado pela carne. E cada um de nós, em algum momento, em algum nível, né, guiado pela carne também. Ele vai dizer que a obra da carne e o fruto do Espírito, eles estão sempre em conflito. A carne e o Espírito estão sempre em conflito para que nós não façamos o que nós queremos, né? Então, o foco das obras da carne é agradar a carne, né? E o foco do fruto do Espírito é um produto que o Espírito produz em nós através do poder do próprio Deus. Quem vive para si próprio, ou seja, para manifestar as obras da carne, não verá o reino de Deus. Isso é algo bastante intenso e grave nesse texto, né? Está lá no verso 21. E também diz que o fruto do Espírito se manifesta quando usamos dessa liberdade para servir uns aos outros. Versos 13 e 14. Então ele diz: não use dessa liberdade para fins egoístas, porque daí a gente estaria manifestando a obra da carne. Mas use para servir aos outros. Afinal, o maior mandamento de todos: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o tema que a gente vai tratar hoje é esse, é o amor, tá? É o primeiro desses elementos que compõem o fruto do Espírito. E Gálatas 5,14 talvez seja o verso principal, né, nessa direção, apesar dele não estar dentro do contexto do fruto do Espírito, ele vem antes, né, dando o contexto geral, mas ele diz: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. 1 João 4,20 vai dizer assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem viu? Então aqui a gente entende que o amor é um mandamento, mas ao mesmo tempo nós somos incapazes de cumprir esse mandamento, assim como somos capazes de cumprir os demais também, né? Talvez seja um pressuposto dos mandamentos, né? São incapazes de serem cumpridos na carnalidade, pela nossa força, né? Pela nossa potência. Nós somos incapazes de cumprir ele, e o Espírito Santo produz ele em nós. E aí ele passa a ser um fruto do Espírito fazendo morada em nós. Então, uma vez que o Espírito faz morada em nós, nós somos capazes de amar. E na medida que mais nos aproximamos dele, mais nós conseguimos amar. Esse texto da música do Renato Russo, né, que eu cantei no início, boa parte dessa música, né, é inspirada no principal texto, talvez, sobre amor, que por um acaso não é de João, né? Porque João é o cara que mais escreve sobre o amor, né? Mas o texto mais conhecido e profundo nesse tema, talvez, seja 1 Coríntios,
13, do 1 ao 13, né? Escrito por Paulo na sua carta. E eu vou ler aqui para a gente dar uma pincelada pensando na teologia paulina, né? No que ele escreveu aos Gálatas, o que ele escreve aqui aos Coríntios também. Diz assim, na NVT, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos do 1 até o 13. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se eu tivesse fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como uma criança. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Estava ouvindo esses dias atrás a Edmeia Williams. Eu sei que o Esdras é fanzaço da Edmeia, né, Esdras? Esdras, né? A Lu falou que tem que ser Esdras e não Esdras. Mas tudo bem. E a Edmeia tava, por um acaso, tá? Eu cheguei na casa da minha sogra, ela tava assistindo uma entrevista da Edmeia. E a Edmeia, falando a respeito desse texto, ela dizia que na leitura dela, esses termos que Paulo usa são referências, né, a poderes de seu tempo, a potestades de seu tempo. E ele compara todas elas ao amor. Quando ele diz que as línguas, ele fala das línguas e do som do metal, né, o símbolo que retine, ele está fazendo uma referência na questão do som do metal, por exemplo, à estátua lá da visão de Daniel, né, do sonho, que a estátua representa os impérios, né, babilônio, grego, romano, e que essa, vamos dizer assim, falha, né, essa fatalidade que virá sobre, né, esses reinos não são duradouros, eles não são eternos, né, eles falharão em algum momento, né. Então ele vai dizer que quando ele fala, ainda que eu fale todas as línguas, né, ainda que eu conquiste todos os territórios e alcance todas as línguas, eu vou ser como o metal daquela estátua, né, que numa hora está de pé e na outra está desmontada no chão. E quando Paulo fala acerca das profecias da fé e das obras, né, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu tenha a fé que consiga exercer maravilhas, como jogar um monte no mar, e ainda que eu entregue tudo, que eu entregue até mesmo o meu corpo para ser queimado, ele está fazendo uma referência à religião e ao próprio orgulho religioso de Israel. Ele está dizendo que nem mesmo os impérios, nem mesmo o orgulho religioso de Israel subsistem, mas o amor subsiste. Todas essas coisas vão passar, todas essas coisas são finitas, né? São limitadas, apesar de serem gloriosas, né? O Estado
enfim, o império, né, que se impôs sobre Israel através de Roma era glorioso. O império que se impôs em cima também dos hebreus através do Império Babilônico também era glorioso, né? Famosos jardins suspensos e toda aquela história, né? Maravilha do mundo antigo e tudo mais. Porém, nada disso dura muito tempo, né? E dos jardins suspensos não temos mais nada, né? De toda a glória da Babilônia não nos restou mais nada, né? De toda a glória romana restauram algumas ruínas, né? Temos ainda algumas ruínas da glória romana, mas nada muito nem utilizável né? Boa parte do que sobrou, né? Nem é utilizável, é apenas para estudo, de fato, né? Mesma coisa dos gregos. Porém, o amor, né? O amor subsiste, o amor é útil e o amor sustenta todas as coisas, diferente de todas essas vaidades que podem nos ocorrer. O amor é resiliente, talvez seja a mensagem central de Paulo nesse texto da carta aos Coríntios, aqui nesse capítulo 13. O amor é resiliente. Deus é amor, né? E Deus é imutável. Então talvez a característica do amor mais presente deveria ser essa. O amor não se deixar transformar por circunstâncias. Porque dizem que, por exemplo, a inveja é amar demais, né? Ou o ciúmes, né? É amar demais, né? Mas isso é uma distorção do que é o amor, né? Porque o verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes. A gente acabou de ler aqui, né? O verdadeiro amor não se inclina a essas circunstâncias. O verdadeiro amor não é dominado por aquilo que o cerca, mas antes ele domina. Ele se impõe, né? Nunca desiste. Nunca perde a fé. Deus é amor e Deus é imutável. Por outro lado, o ser humano é irremediável. Eu tenho falado bastante aqui sobre isso porque eu acho que é importante a gente colocar isso na nossa cabeça. O evangelho não serve para nos fazer ser humanos melhores. Até porque nós não temos solução. Nós não conseguimos ser melhores. A nossa solução é a morte. Foi aquilo que Jesus disse para um homem na pompa do seu orgulho, da sua vaidade religiosa, quando o procurou de madrugada, né? O tal do Nicodemos, né? Ele pergunta para Jesus sobre vida eterna e Jesus responde para ele que ele precisa morrer e nascer outra vez. Ele achou que Jesus teria uma diquinha. Você só precisa orar mais 2 vezes e aí você já tá legal. Você só precisa praticar dessa forma jejum, ao invés de 2 por semana, faz 3 jejuns por semana. Excelente, você está no caminho certo. Ao invés disso, Jesus se vira para ele e fala: não tem solução para você, meu amigo. Infelizmente, você está condenado. Não tem jeito, não tem salvação. Você precisa morrer e nascer outra vez. E essa é uma palavra dura, né? Para alguém que está cheio de orgulho. Então, enquanto Deus é amor e é imutável, o ser humano é um ser irremediável. Porque ele vive aquele conflito que nós falamos agora, carne e espírito, o tempo inteiro. A carne milita contra o espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Mas quando nós nascemos de Cristo, nós nos revestimos de Cristo e nós deixamos de ser a velha criação, deixamos de ser o Adão, para viver a vida de Cristo em nós, né? Vivemos pelo poder do Espírito. Vez ou outra o Adão ressuscita, né? O Adão volta e a gente manifesta obras da carne ali de novo, né? Mas isso não deveria ser uma constante na nossa vida, né? Não deve ser uma constante na nossa vida. Nós já fomos revestidos de Cristo. E ao nascermos de novo em Cristo, o amor de Cristo está em nós. Nós fomos revestidos pelo seu amor e nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo. E o seu amor deve ser o nosso modo de vida. E não o nosso egoísmo do velho homem. Nós não devemos viver para satisfazer a nossa carne. Devemos viver sim na plenitude do Espírito. Agora, isso vai evoluindo, né? A música, eu gosto muito desse trecho dessa música do Renato Russo, porque ele diz: agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. Há um conflito, né? Entre o agora e o futuro. Né? Entre o já e o ainda não. Entre, olha, eu fui revestido de Cristo, mas eu serei plenamente revestido de Cristo.
Então, esse é um processo pelo qual nós passamos durante toda a nossa existência, né? Nós estamos sempre nesse conflito de carne e espírito, né? E cada vez mais buscando alimentar o espírito e cada vez mais mortificar a carne, para que a nossa vida manifeste mais o espírito do que a carne. E a carne é muito oportunista. A verdade é essa. Se nós demos uma brechinha, ela vai se manifesta com força, né? Nós frequentemente vemos irmãos que admiramos fazendo declarações absurdas ou são pegos em pecados que nos impactam, que nos escandalizam. Você fala, como assim? O irmão fulano fez isso, né? Mas é porque se nós damos uma brechinha, a carne se manifesta com força. Ela vem pra valer. Ela não perdoa, né? Então, vamos buscar alimentar essa planta, né? Que vai produzir o fruto do Espírito em nós, né? Como nós fazemos isso? Com intimidade com Deus. Eu acho que não precisava nem falar isso, né? Isso é muito óbvio para todos nós que temos um pouquinho de caminhada com Cristo, sabemos. Precisamos buscar a Deus. E uma vez que nós buscamos a Deus, nós manifestamos esse fruto do Espírito, né? E a nossa carne vai ficando cada vez mais mortificada, cada vez mais enfraquecida. Até que, naquele dia, né, nós nos encontremos plenos e perfeitos em Cristo e sejamos transformados, né, em glória. Há um texto também que diz que, ao olharmos para Ele, somos transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor em espírito. Então, esse não é simplesmente um evento que vai acontecer na glória em que eu vou virar uma chavinha. Eu sou agora um ser humano 100% carne e vou chegar lá no céu e vou ser um ser humano 100% espírito. Eu não acredito que isso vá acontecer dessa forma, tá? Eu acredito que o Senhor está produzindo isso no nosso coração ao longo da nossa jornada com Ele. Ele está construindo isso em nós e o Espírito está ocupando espaço em nós e manifestando muitas vezes o seu fruto em nós, né? Quanto mais espaço nós damos para Ele, mais nós trazemos o reino para a nossa realidade, mais nós manifestamos aqui e agora, né, o reino que virá ali além, como diria o Dom Robson Cavalcante, né? Essa é a missão da igreja, manifestar aqui e agora a maior porção possível do reino que virá ali e além. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e gostaria de abrir para as nossas participações e depois nós vamos celebrar a ceia, né? Que é o primeiro sábado do mês. E a provocação que eu vou fazer a vocês sobre essa discussão, sobre o texto do fruto do Espírito e também esse aqui de 1 Coríntios capítulo 13, seria a seguinte: qual é para vocês a relação entre fé, esperança e amor? Por que Paulo escolheu falar desses três? O que vocês acham, tá? Eu não diria que existe uma resposta certa, exata, né? Falar assim, não é uma pergunta de múltipla escolha, pegadinha de vestibular, nada disso. Eu só queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Qual é a relação entre essas três coisas que Paulo vai dizer que são aquelas que permanecem, né? Na teologia sistemática, a gente vai chamar isso de atributos comunicáveis de Deus, né? Então são características do próprio Deus que ele manifesta em nós, né? Fé, esperança e amor. Enfim, é isso. Eu queria que vocês participassem e comentassem o que vocês acham dessa relação e o que esses três têm em comum, além disso que eu já falei, né? De ser algo que vem do próprio Deus. O que mais que eles têm em comum? Fé, esperança e amor. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente,
obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então no final dessa reunião a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Quanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.